Olá pessoal, eu sou o Alexandre e vou bater um papinho com vocês aqui sobre o que eu estou enxergando da situação atual brasileira. Para início de conversa, eu queria dizer que a tradição do Brasil nunca foi democrática. O próprio Pedro II dissolveu o Congresso 11 vezes. 11 vezes, é isso mesmo. E se a gente fizer um levantamento rápido das condições políticas que sempre tiveram em jogo no Brasil, a gente vai ver que o golpe de Estado, funcionou sempre como uma carta na manga. Né? Se a gente partir da República, que eu tenho uma ideia de que a nossa República ela não deu certo, porque eu não estou dizendo que eu sou contra a República, que teria que voltar à monarquia, não é nada disso. Eu só acho que a República não deu certo porque de presidentes relevantes nesses anos todos, desde 1889, a gente só teve dois, gostem deles ou não, que foi Juscelino e Getúlio. Relevante realmente para a infraestrutura, porque existe no Brasil, é o que esses dois deixaram. E é lógico, principalmente Getúlio tem muitas restrições, né, sobre como as coisas foram feitas. Mas foi dos presidentes que passaram, ele junto com Juscelino foi os que deixaram algo importante em infraestrutura, em legado, porque o resto foram coisas muito pouco relevantes. Mas voltando ao assunto, a própria proclamação da República já foi um golpe. Vale dizer que as elites nunca aceitaram nenhum tipo de progresso na situação do povo brasileiro. Nunca. E abro um parênteses aqui para dizer que eu não sou negócio de direita, esquerda, eu não enxergo o mundo por esses matizes. Eu procuro enxergar baseado numa maneira mais de atacar o foco da questão, de estudar, de saber o contexto, que é um outro grande erro, as pessoas analisarem a história pelo fim, e não pelo começo, pelo contexto, de como funcionavam as coisas. Né? Então, a própria proclamação da República já foi um golpe. Né? Foi um golpe. A princesa Isabel estava ciente que ia perder o terceiro reinado se ela proclamasse a abolição. Né? Aí já é uma outra questão, não vou entrar no mérito. E aí veio o golpe republicano. Um golpe, assim, todo de improviso. Na proclamação da República eles cantaram a Marselhesa, porque não tinha um hino pronto. A nossa primeira bandeira era uma imitação da bandeira dos Estados Unidos, só que com as cores verde e amarela. Né? E esse verde e amarelo até que dizem que a gente aprende que é o verde das matas, essas coisas assim. Não, o verde é da Casa de Bragança e o amarelo dos Habsburgos, da nossa imperatriz. Então, a proclamação da República foi um golpe militar. Não satisfeito com a situação, né, o Deodoro também chegou a dissolver o Congresso. Não satisfeito com a situação, o Deodoro renunciou para que tivessem novas eleições. E o que o Floriano fez? O Floriano assumiu como vice e não realizou nenhuma eleição e ficou até o final do seu mandato como vice. Então a gente teve um presidente interino. E tem um detalhe também. Quando foi proclamada a República e foi escolhido o modelo de presidencialismo, né, foi também decretado que deveria haver um plebiscito para escolher o modelo de governo, se seria o presidencialismo ou o parlamentarismo. E esse plebiscito foi acontecer nos anos 90 do século XX. Para vocês terem uma ideia, quase 100 anos depois foi acontecer. Alguns podem dizer, mas nós vivemos já sob um regime parlamentarista na época do Jango, mas não foi por plebiscito, foi decisão do Congresso, uma decisão negociada para o Jango poder voltar ao país e poder assumir o posto de presidente da República. Né? Que vale até um detalhe, as coisas da história, como a gente deveria aprender com a história. O que aconteceu com o Jango, eu vou falar num outro vídeo,
que é uma figura importante que tem reflexo até hoje de tudo que aconteceu naquela época. Mas, na época, você poderia votar em um candidato de um partido, de uma chapa para presidente e de outro para vice. E foi justamente o que aconteceu. Elegeram o Jânio para presidente e o Jango para vice, que era adversário político. Então, a situação ficaria ingovernável. Voltando. O Deodoro, ele não queria passar o poder para o Prudente de Moraes. E houve uma tentativa de homicídio do Prudente de Moraes, quando presidente. E até hoje dizem que foi o vice, Manuel Vitorino. Então, a República já tinha sido um golpe. O Floriano governou de maneira irregular. O Prudente de Moraes sofreu tentativa de assassinato. Em 1930, vocês já devem ter ouvido falar da República do Café com Leite. E em 1930, quem estava em 29, quem estava no poder em 29, era o Washington Luiz, nascido aqui pertinho, em Macaé, entre Macaé e Rio das Ostras, numa fazenda aqui perto. E era a vez dos mineiros ocuparem a presidência. Só que tinha até uma musiquinha na época que ironizava o Washington Luiz. Cantavam assim, Paulista de Macaé, alguma coisa nesse sentido. E o que aconteceu foi que o Washington Luiz resolveu apoiar Júlio Prestes, que não era do Partido Republicano Mineiro, era do Partido Republicano Paulista. Os mineiros ficaram insatisfeitos. Vou resumir rapidamente para não perder o fio da meada sobre o assunto que eu estava falando. E resolveram apoiar Getúlio Vargas e João Pessoa. E o João Pessoa acabou sendo assassinado, mas na verdade não foi por questões políticas, foi envolvimento com mulheres, as coisas assim. E acabou que em 30, em 29, né, e 30, o Washington Luiz foi deposto e Getúlio assumiu. Então, mais um golpe. Em 32, o que aconteceu é que Getúlio nomeou interventores para todos os estados brasileiros. E ele maltratou a elite paulista porque ele nomeou um interventor pernambucano, João Alberto Lins de Barros. E os paulistas ficaram muito magoados com aquilo, exigiram uma constituição e algumas outras coisas, sempre existe uma desculpa. E no caso aí houve a Revolução de 32. Então, mais uma tentativa de golpe. Depois nós tivemos, nessa década de 30, nós tivemos a intentona comunista, 35, 38 o integralismo, 37 o próprio Estado Novo, em novembro de 37. Em 45, o outro golpe, que o Getúlio foi forçado a renunciar. Teve o golpe quando o Juscelino foi eleito, foi em 55. A gente teve depois 64, o golpe que na verdade foi um golpe civil, apoiado pelos militares e por praticamente toda a população brasileira. Tem uma narrativa muito grande de que o golpe foi militar. O golpe foi civil, o golpe foi dado pelo Senado, por Auro de Moura Andrade, na noite de 1º de abril de 1964. E é lógico que os militares tiveram participação. E eu não estou defendendo o regime militar, nem nada disso. Eu acho que teve muita coisa ruim, foi muito errado, e também vou tocar sobre isso em outro assunto, é um assunto polêmico nos dias que a gente vive hoje. Mas, então, parando por aí, a gente ainda tem, durante o período militar, em 66 o Castelo dissolveu o Congresso, em 68 o Costa e Silva dissolveu o Congresso, em 77 o Geisel dissolveu o Congresso Nacional também,
E a gente pode dizer também que o 8 de janeiro agora, do nosso ano de 2023, né, foi também uma tentativa de golpe. É inegável que foi uma tentativa de golpe. Totalmente desarticulada, até porque são pessoas que não conseguem se organizar nem para criar um partido. Eu tenho muitas restrições ao governo Bolsonaro. E ao governo do presidente Lula também, da Dilma, muitas restrições. Então, assim, o que eu queria dizer é que, não justificando, é lógico, que a tradição brasileira é uma tradição golpista. É uma tradição de muito pouca cultura democrática. E do jeito que as coisas estão caminhando, com essa polarização, a gente está bem provável de que isso continue, porque ao invés de festejar e tentar consolidar as bases desse regime democrático que a gente tem desde 1985, né, o que tem sido feito é a polarização, muito por culpa do globalismo, que também vou falar em outros assuntos sobre o globalismo. Eles querem uma sociedade fraca, eles querem governos fracos, né? E muita gente que chama o outro de gado não percebe que é gado também. Tem gado de direita, gado de esquerda. O que a gente precisa é de uma união nacional, de um viés nacionalista, mas sem flertes com fascismo, com autoritarismo, com nada disso. É importante a gente conhecer a nossa história e saber como as coisas aconteceram para entender essa parte da história brasileira e evitar que certas coisas se repitam, que erros se repitam, porque muita gente está pregando um golpe de direita, golpe de esquerda, e a gente vai acabar chegando numa situação igual 64, onde ninguém queria democracia em 64. Ninguém queria. Nem a direita, nem a esquerda. Nem governo, nem oposição queria democracia. O Jango tentou estado de sítio. O Francisco Julião, com as ligas camponesas, já estava treinando seus membros para a luta armada. Né? O Brizola tinha uma ideia de golpe. Os militares da ala do Castelo tinham uma ideia de golpe. O golpe do Olímpio Mourão era outro. Então, assim, eu fico muito receoso, sendo conhecedor da história, de ver para onde as coisas estão caminhando. E eu nunca duvido que possa acontecer novamente, que possa ser pior. Eu queria deixar isso como reflexão, porque a gente precisa pensar num Brasil melhor, um Brasil mais desigual, mais independente e mais consciente do caminho que quer, porque eu vejo que a gente está seguindo uma geração totalmente perdida.